Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, obrigada, meu Deus, por mais uma manhã, pela presença do Senhor que é gloriosa e linda na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada. Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais uma manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, Deus Irene. Bom dia, Mi. A paz do Senhor, Esther. Bom dia, Marley. Glória a Deus por mais uma manhã. Bom dia, Cleocir. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Kezinha. Como que vocês estão? Estão passando bem do jejum? Fala para mim. Bom dia, Luzia. Bom dia, Maria Iracilda. Paz do Senhor. Quem que tá no jejum? De Esther. Tá tudo bem? Bebam bastante água. Tá bom? Bebam bastante água para manter o corpo bastante hidratado. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tô bem, tô passando muito bem até o momento. Tá tudo bem. Glória a Deus. É um jejum que traz muita transformação, novos decretos. É um jejum que levanta diante de Deus novos decretos, onde há revogação de sentenças. E o Senhor se levanta, muda sentenças, cancela decretos lançados pelas trevas, muda eles. E toda a honra e toda a glória do Senhor. Nós apenas fazemos o nosso papel, a nossa parte de filhos, filhas, obedientes, que amamos a um Pai misericordioso, que nos ensina a conduta de vida que nós devemos ter aqui. Amém? Até que a gente vá para a glória. Bom dia, Terezinha, paz do Senhor. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais um dia, mais uma sexta-feira linda, cheia de trabalho, de projetos, não é? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor e declaramos a nossa total dependência a Ti, Pai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, esteja em nós, sobre nós, nos auxiliando, nos trazendo estratégias diante das decisões do nosso dia de hoje, clareza na nossa mente, para que todo o conhecimento que nós recebemos nessa manhã, nós possamos entender, compreender, receber como alimento vivo para o nosso espírito, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento vivo. Que possamos nos sentir cheias do Teu amor, cheios da Tua presença, da verdade do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, clamamos pela presença do Teu Espírito Santo todo o tempo do nosso dia, a nos conduzir diante dos nossos caminhos, em todas as nossas conversas, em todas as nossas decisões, em tudo que nós precisamos fazer no dia de hoje, diante de todos os propósitos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe sair da nossa casa se o Senhor não estiver junto de nós. Nós só aceitamos sair para os lugares onde precisamos se o Senhor estiver junto de nós. Nós só aceitamos assinar novos contratos se o Senhor estiver junto de nós no novo negócio. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, nosso Senhor e Salvador,
nosso amado, por tanto que o Senhor tem nos ensinado, por todos os ensinamentos que o Senhor deixou registrado através das Escrituras para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos, buscando te conhecer melhor, buscando conhecer de maneira profunda tudo aquilo que o Pai tem para nos entregar. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos conduzido a mudanças de hábito, a um estilo de vida firmado na verdade. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos na Tua presença. Fortalece-nos, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa voz seja usada para abençoar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a vida das pessoas, nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja. Que a nossa voz seja usada para louvar e te adorar todos os dias. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E já te agradecemos e te damos graças por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu consagro esse ministério a Ti, meu Pai. Consagro a minha vida ao Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ler a terceira carta de João. É um capítulo único. É a carta mais pessoal do Novo Testamento. Nós vamos entender e receber de Deus a palavra de maneira atual, vamos dizer assim. Ela é pessoal, mas ela é extremamente atual. Trata de verdade vivida, da verdade que nós precisamos viver, da hospitalidade saudável. Olhando a terceira carta, nós vemos, parece tão pequena, mas é de grande profundidade. Fala para nós sobre a autoridade espiritual da maneira correta. Nós precisamos ter essa autoridade espiritual da maneira correta. E o perigo do orgulho religioso. Glória a Deus. Deixa eu ligar aqui meu computador. O perigo do orgulho religioso. O orgulho religioso, ele é muito perigoso para nós. Na verdade, para todo o povo. Então, terceira carta continua sendo escrita pelo apóstolo João, que ele também se apresenta como presbítero, né? Que nós temos visto, que nós temos lido aqui no Evangelho. Logo no início ele começa do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Então ele se apresenta como presbítero também, mesmo sendo apóstolo. Então essa carta é destinada a Gaio. Gaio é um líder, né? Um líder influente, ele é um membro influente da igreja naquele tempo. Então, o tema central é viver na verdade, apoiar a obra de Deus de maneira correta e discernir líderes saudáveis e líderes tóxicos. É muito importante que o nosso coração e os nossos olhos sempre olhem diante das situações para as pessoas com os olhos de Cristo e não como olhos de acusador. Nós não podemos olhar para as pessoas com olhos acusador, porque quem acusa é o diabo. E nós precisamos clamar nas nossas orações para que os nossos olhos sejam como os olhos de Cristo. Nosso coração seja como o de Cristo, humilde, quebrantado, cheio de amor, coração bondoso, coração generoso. Esse é o coração que nós temos que declarar sobre a nossa vida, para que a gente tenha cada dia mais. Amém? Lembra que a nossa língua ela tem o poder de nos abençoar, de nos amaldiçoar. A língua tem o poder de dar a vida e de dar a morte. Então, use mais as suas palavras para declarar bênçãos, prosperidade,
para declarar crescimento, fortalecimento sobre a sua vida. Amém? Então nós sempre, quando vem um sentimento estranho, que não é o sentimento mais coerente com o estilo de vida que nós temos, nós precisamos sempre clamar: Espírito Santo, trata esse sentimento. Dá-me um coração humilde, quebrantado, um coração moldável diante de tudo aquilo que o Pai tem para que eu viva nessa vida, tá bom? Em nome de Jesus. Então aqui o apóstolo João, ele apresenta para nós 3 personagens, assim, três homens de Deus nessa terceira carta. Ele vai falar sobre Gaio, que é um exemplo positivo para nós. Vai falar sobre Diótrefes, que é um exemplo negativo. E vai falar sobre Demétrio, que foi um homem que trouxe um testemunho aprovado. Então vamos ler então, versículo 1, pegue sua Bíblia. Diz assim: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então aqui o apóstolo João chama Gaio de amado, porque isso traz um relacionamento real, traz um amor intencional, né? Quando ele diz amado de verdade, é um amor alinhado à fé, um amor alinhado aos planos, aos propósitos de Deus na nossa vida. É aquele amor alinhado com o coração de Cristo, tá bom? João nunca separa o afeto da fidelidade da palavra, da fidelidade doutrinária, tá bom? Isso nos ensina e nos traz que o amor verdadeiro, o amor cristão verdadeiro, ele nasce da verdade. O amor cristão verdadeiro nasce da verdade, não da conveniência. Nós não amamos porque é conveniente amar. Nós amamos porque nós vivemos a verdade do Evangelho. Entende? E no versículo 2, quando ele traz que tem pedido a Deus que tudo vá bem, né, sobre ele, que ele esteja bem de saúde, então João conecta aqui a saúde física e a prosperidade na prática, e traz também a saúde espiritual. Então, a alma de Gaio estava saudável. Por isso, João deseja que o exterior acompanhe o interior. Entende? Glória a Deus. Não é promessa universal de prosperidade, é oração pastoral específica. Entende? Aqui não é uma promessa. Não é uma promessa universal quando ele diz assim: tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde. Ou seja, ele tem pedido a Deus. Então aqui não é uma promessa. Aqui é uma oração pastoral específica. Entende? Então a saúde da alma influencia todas as áreas da vida. E por que é uma oração pastoral específica? Porque é o que o apóstolo João tem pedido. Por isso é importante fazer orações específicas. O grupo de oração que o ministério abriu, né, que nós temos, lá você coloca o seu pedido de oração. E o que o Senhor tem pedido para que eu faça, em unidade e em concordância com vocês. Orar nas orações específicas, em cima das orações específicas. Então, a oração pastoral específica, ela tem ali um poder diante da presença de Deus. Ela tem um peso espiritual. Entende? A importância de orarmos. Então, quando uma pessoa fala assim para mim: pastora, ora pelo meu tratamento que eu vou iniciar. Então eu vou orar pelo tratamento que aquela pessoa vai iniciar. E aí eu digo assim: conforme for alterando o andamento do tratamento, me avisa para que as orações sejam modificadas também. Então nós precisamos sempre orar pautado naquilo que nós desejamos que seja diante de Deus, que aconteça, que os nossos pedidos sejam alinhados aos propósitos de Deus. Amém?
Então aqui já traz a confirmação dessa verdade para nós. O versículo 3 diz assim: Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Então veja, Gaio não apenas cria, ele não apenas vivia, né? Ele não apenas cria na verdade, ele andava na verdade. Ele não só falava, ele andava na verdade, entende? Então, os outros viam isso e testemunhavam. Essa é a vida que Deus quer, que a gente viva. Que a gente fale da verdade, mas que a gente também viva a verdade. Porque falar da verdade é fácil, né? Todo mundo vai falar da verdade, mas e viver na verdade? Como que tá sendo? Tá vivendo na verdade? Tá vivendo aquilo que está sendo dito? Então, uma vida fiel, ela gera testemunho sobre nós. Ela gera um testemunho espontâneo. Aquele que te vê sabe que você vive uma vida de verdade. Sabe que não é uma vida mascarada, que não é uma vida fantasiada, que é uma vida de verdade. Obrigada, Jesus. O versículo 4 diz assim: Nada me alegra mais do que ouvir os meus filhos. Ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, nós vemos o coração de um verdadeiro líder espiritual aqui. Aqui é demonstrado o coração de um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder, ele não busca palco. Ele não está preocupado com o palco. Ele não busca poder. Ele busca fidelidade nos discípulos. Ele se alegra com a fidelidade dos discípulos. Obrigada, Jesus. Entendam que o maior sucesso espiritual de um líder, de uma liderança, é ver vidas alinhadas na verdade. É ver vidas caminhando na verdade do Evangelho. A liderança entende que a palavra foi derramada, proclamada na verdade, sem distorção e ocultação. E os discipulados, as ovelhas, elas estão alinhadas na verdade. Obrigada, Jesus. O verdadeiro líder, ele não confunde, ele não tem esse ego, ele não tem essa vaidade. O verdadeiro líder de Deus, líder de Cristo, ele derrama a palavra na essência, porque o maior desejo do coração dele é que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas mudem o estilo de vida para que vivam um estilo de vida certo, que é a vida certa que a palavra nos traz todos os dias, caminhando na presença, vivendo a verdade. Que a nossa fé seja aumentada através da nossa obediência, fazendo tudo aquilo que nós sabemos que tem que ser feito na presença do Senhor. Obrigada, Jesus. O versículo 5 traz para nós sobre hospitalidade, que a hospitalidade, ela coopera com Deus. Olha o que diz: Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então Gaio praticava hospitalidade. Gaio sempre praticava a hospitalidade com os irmãos, com os missionários, sem exigir proximidade pessoal. Ele apenas hospedava, ele apenas acolhia. Coração generoso, coração bondoso, misericordioso. Entende que para que a obra continue, havendo uma casa para hospedar, hospeda. Hospitalidade aqui é parceria com a missão. É facilitar a vida de quem tem a missão do reino para levar e não dificultar. Que você seja um facilitador na vida das pessoas. Que você viva de maneira a facilitar a vida do outro, a auxiliar as pessoas em tudo que elas precisarem, em nome de Jesus. Servir quem está na obra de Deus é servir o próprio Deus. Guarda isso para você.
É você servir o próprio Deus. Você está servindo a obra, você está servindo o Pai. E Ele se alegra com você. Glória a Deus por isso. Facilite a vida do outro. Veja que nós vamos encontrar no nosso caminho pessoas que acordaram para dificultar o nosso dia. E muitas. Quantas vezes nós nos deparamos logo pela manhã com pessoas que vêm para dificultar o nosso dia? Mas aí você, com o coração cheio do amor de Cristo, não vai entrar na mesma vibração que aquela pessoa está querendo jogar em você. Você vai, com discernimento, se posicionar em amor e não em revide. Glória a Deus. Seja bondoso, bondosa, tenha generosidade pelo próximo. Seja um facilitador, assim como Gaio. Gaio praticava a generosidade, a hospitalidade, a bondade, sem exigir proximidade, sem exigir nada. Sem exigir, então tá, eu te hospedo, mas tem que ser meu amigo, hein? Talvez a cobrança hoje seria essa. Não esquece de mim, hein? O dia que... Não é assim que as pessoas fazem? Não esquece de mim, hein? Lembra de mim. Coração generoso, ele oferece essa parceria, ele oferece essa facilidade, esse amor, essa ajuda, sem esperar nada em troca. Porque tudo é para o reino. Nós somos o reino de Deus. E o reino deve seguir em avanço, avançando, cada dia mais. Versículo 6 diz assim: eles têm falado, a igreja daqui, a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Então o amor de Gaio não era secreto, era visível. A igreja toda reconhecia o amor de Gaio em acolher as pessoas. Então, entendam que aqui, mais uma vez, está falando do amor na prática. Aplicação da fé na prática. O amor prático, ele edifica toda a comunidade. Ele edifica todo o povo. O amor na prática, ele levanta pessoas caídas. O amor na prática, ele leva vida em ambientes que estavam mortos. Versículo 7 diz assim: pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Entenda que, acolhendo, ajudando, facilitando o outro a continuar a missão de levar o Evangelho, assim como diz a palavra, nós tomamos parte do trabalho de anunciar o Evangelho. Nós estamos auxiliando de alguma forma. Entende? Obrigada, Senhor. O Senhor me trouxe a imagem de uma Bíblia agora. Uma Bíblia. Me mostra, Senhor, por que uma Bíblia? Vamos continuar orando e lendo e meditando até que a revelação total venha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus. O versículo 7 diz assim, o apóstolo João dizendo, a Gaio, que eles começaram a viagem a serviço de Cristo. Então, os missionários cristãos, eles dependiam e dependem até hoje da igreja, não do sistema pagão, mas da igreja. Dependência total. Dependência total do Senhor. Isso preserva a integridade do Evangelho. O Evangelho é a dependência total de Deus para todos os recursos, para que a obra do reino continue sendo feita e levada a todos os cantos desse mundo. A obra de Deus, ela deve ser sustentada pelo povo de Deus,
de maneira que o coração humilde, generoso e bondoso do povo se doem, estendam as mãos a esses missionários. Entende? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Quem sustenta esses missionários, quem sustenta a missão, se torna cooperador dela. A palavra diz: então, nem todos pregam, alguns sustentam, e ambos participam do mesmo fruto. Então, olha só, nem todos pregam, alguns sustentam, mas ambos participam, tomam parte do mesmo fruto. Então, cooperar com a verdade é participar do avanço do reino. Coopere com a verdade, em nome de Jesus. Olha só, sabe como você pode cooperar com a verdade? Eu acabei de entender a revelação. O Senhor me mostrou uma mão entregando a outra, uma mão entregando a outra a Bíblia. Se você pode, compre Bíblia, dê de presente. Deixa no seu carro sempre uma, duas. O Senhor vai trazer pessoas que precisam conhecer mais o Evangelho. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho porque não tem nenhuma Bíblia para ler. Então, que oportunidade essa pessoa tem? Faça isso. Eu entendi. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Sim, obrigada, Jesus. Presenteiem com Bíblia as pessoas e que a nossa consciência seja aumentada do quanto nós precisamos nos alimentar da palavra. Amém? Em nome de Jesus. O quanto é necessário para nós, e quem está nesse jejum de Esther de 3 dias vai viver essa experiência, vai sentir esse amor de maneira sobrenatural. Esse amor que nos sustenta, a palavra que nos alimenta e nos fortalece. Então, se a palavra nos alimenta, se a palavra nos fortalece, se a palavra nos encoraja, se a palavra aumenta a nossa fé, a palavra nos enche de amor, vamos ensinar o outro a fazer isso. É isso que o Espírito de Deus hoje nos coloca a pedido. Sejam generosos. Amém? Em nome de Jesus. Agora, a partir do versículo 9, vai falar sobre a condenação de Diótrefes, né? E também sobre o elogio a Demétrio. O perigo do orgulho espiritual. Nós vamos ver aqui, quando diz assim: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois, quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Veja que aqui surge um contraste. Diótrefes amava a posição, rejeitava a autoridade apostólica, centralizava o poder só para ele. Era isso que ele fazia. Orgulho espiritual. O orgulho espiritual, meus irmãos, é uma das doenças mais destrutivas da igreja. É quando a liderança quer a glória para si. É quando os aplausos é mais importante do que o silêncio para que a presença do Espírito seja sentida. Que todo orgulho espiritual caia das igrejas por terra agora, em nome de Jesus. Que todo orgulho espiritual seja queimado pelo poderoso fogo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.
Que todo orgulho espiritual que tenta criar raiz em nós seja destruído, dissipado e arrancado agora, em nome do Senhor Jesus e pelo poder do sangue do Cordeiro. O orgulho espiritual, ele é destrutivo para a igreja, ele é destrutivo no meio do povo. Então, quando alguém ama o primeiro lugar, Cristo deixa de ser o centro, porque o primeiro lugar é de Cristo. O primeiro lugar é de Jesus. O lugar é dele. O centro é dele. Que os seus olhos enxerguem o que a liderança tem feito, como a liderança tem vivido. Um verdadeiro líder, ele leva o evangelho, ele prega a palavra em espírito e em verdade, transborda o amor de Cristo ao povo e deixa o povo ser livre. Deixa o povo ser livre de maneira que não prendem o povo dentro da igreja. Esse é o verdadeiro líder, que deixa o povo caminhar, levando o evangelho a todos os lugares, sem proibir de ir ou em uma conferência, de ir em uma outra igreja, ouvir a palavra. É a palavra. Cristo é o centro. O lugar é dele. O lugar de honra é de Cristo. É do nosso Senhor. Não é de homem nenhum. Obrigada, Jesus. Coloca lá na oração, irmão. Coloca esse propósito de pedido de oração no grupo de oração, para que a gente venha interceder em nome de Jesus, para que todas as forças do inferno sejam perdidas, canceladas, paralisadas em nome de Jesus, para que a sua irmã consiga te acompanhar. Amém? Em nome de Jesus. Orações direcionadas, orações específicas. Entendam a importância de uma oração específica. Assim como nós entramos em um jejum, nós precisamos ter um propósito específico, bem alinhado, bem decidido daquilo que nós queremos e focar naquilo durante o tempo de jejum. Obrigada, Jesus. Versículo 10 diz assim. Acho que eu viajei. Não, versículo 11, desculpa. Mas ainda falando aqui no versículo 10, os sintomas claros de um líder corrompido. Sintomas claros de um líder corrompido, de um líder que quer tomar o lugar de Cristo. Difamação, controle, rejeição de irmãos fiéis e expulsão de quem discorda. Isso não é liderança, isso é abuso espiritual. Está longe de ser liderança, aquele que faz isso. Aquele que não aceita ouvir a verdade, se ele estiver caminhando no erro. Então, o autoritarismo religioso sempre produz divisão na igreja e traz muita ferida às suas ovelhas, muitas feridas ao povo. Muitas pessoas deixam de seguir a Cristo por causa desses líderes que buscam o palco para ele. Versículo 11 diz assim: Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. João chama Gaio e a igreja para a maturidade aqui. Aqui nesse versículo há um chamado para a maturidade. Não seguir quem tem poder, mas quem tem caráter. Nós precisamos estar rodeados de pessoas de caráter. A nossa liderança precisa ter caráter. Viver na verdade da palavra. Viver aquilo que prega. Então, um exemplo errado, nós vemos que nunca deve virar referência. Aquele que dá o exemplo errado não serve para referência de nada para nós que somos cristãos.
para todo aquele que busca a verdade. Obrigada, Jesus. Versículo 12 diz assim: todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Então, Demétrio tem 3 testemunhos aqui: das pessoas, da própria verdade e dos apóstolos. Todos falam bem de Demétrio, as pessoas, e a própria verdade fala bem dele. A própria verdade fala bem dele. E depois, nós, ele traz, também falamos bem a respeito dele. Então, ele está falando dos apóstolos, tá bom? Então, aqui, Demétrio tem 3 testemunhos sobre a vida dele, sobre o estilo de vida que ele vive. Então, vejam que ter um estilo de vida como o de Demétrio é ser alguém confiável, íntegro e recomendado. Viver como Demétrio é ser aquela pessoa que o irmão fala assim, procura ela. Ela vai te falar o que você precisa. Ela vai te repreender se preciso for. Ela vai te dar uma direção na palavra. Essa pessoa vai te ajudar. Ela tem o caráter de Cristo. Ela é verdadeira. Essa pessoa pode procurar, pode buscar. Você vai encontrar o que você precisa nessa pessoa. Assim é Demétrio. Então que nós sejamos como Demétrio, confiável, íntegros e recomendado. Em nome de Jesus. Entenda que a reputação espiritual, ela se constrói com constância. Nós devemos ser constante para que a nossa vida reflita a verdade do Evangelho. Não é o discurso que vai mostrar para as pessoas a reputação, mas sim a constância do que vive. O versículo 13 diz assim: tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui no versículo 13 são as palavras finais do apóstolo João. João valoriza esse relacionamento direto e ele nos ensina a praticar esse relacionamento todos os dias, por onde nós estamos. Viver em espírito, viver no profético, é você ter o vocabulário cristão o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu vou falar com uma pessoa, vamos trazer um exemplo recente. Falando dentro da nossa empresa. Às vezes eu estou ali conversando com um aluno e trazendo para ele ali, trazendo coisas boas, né, de tudo que ele está indo buscar, já sempre colocando uma palavra ali naquele meio, com cuidado, porque nós não sabemos com quem nós estamos tratando, né, com quem nós não conhecemos. Então, sempre colocando o amor, então a gente fala, aí, por exemplo, eu falo assim, e vai estar tudo certo, não é verdade? Vai dar certo porque nós somos dependentes de Deus, amém? Dá vontade de falar assim, né? Amém? Então eu tenho que me segurar para não falar amém, porque amém é uma confirmação divina, não é? Então, assim, quem vive no profético, quem vive no Espírito o tempo todo, nós, ao falarmos com as pessoas, nós percebemos que é a verdade derramada o tempo todo. E quando sai de uma maneira natural. E às vezes a pessoa, né, faz assim essa reação. Às vezes a pessoa sorri e fala amém, porque ela
que ela pensa? Será? Fala, nossa, o que é isso, né? O que será isso? E acontece isso de maneira natural em todos os lugares, no caixa do mercado, para quem está no açougue, em todo lugar. Essa é a vida natural de um cristão que vive na verdade, que vive na constância, presença. Viver na constância, viver espalhando o amor por onde você for. Então veja que o relacionamento direto, nem tudo é por mensagem, como eu disse para vocês ontem, né? Nós estudamos sobre isso. Nem tudo deve ser por mensagem. Precisa ter um relacionamento direto, ser de verdade o tempo todo, ser você aqui na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas da sua igreja, na comunidade, em lugares públicos, em todos os lugares. Seja você na essência da verdade. Não use máscaras, não aceite usar máscara. Sabe por quê? Toda máscara cai. Ninguém consegue sustentar uma fantasia por muito tempo. O próprio Deus arranca. O próprio Deus faz cair. E o que o diabo mais quer é que as pessoas sejam envergonhadas. Então, viva uma vida de verdade, para que você não venha a passar por nenhuma vergonha, porque aquele que caminha na verdade, ele é protegido por Deus. Ele é protegido pelo Pai. Então, lembre-se de ontem que eu disse, assuntos sérios, assuntos que podem mudar uma história, uma vida, uma sentença, uma decisão, eles devem ser tratados pessoalmente, olhando para a pessoa. A pessoa precisa entender o seu tom de voz. Uma mensagem a pessoa lê do jeito que ela quer. Dependendo de como ela está do lado de lá, ela lê do jeito que ela quer. Algumas coisas exigem presença, exigem a tua presença junto do outro. A maturidade espiritual valoriza o diálogo, porque o diálogo aproxima as pessoas. Quando você ora a Deus, quanto mais você ora conversando com Deus, mais próximo dele você está. Assim é também com as pessoas. Amém? Obrigada, meu Deus. Relacionamento saudável é aquele relacionamento aberto, aquele relacionamento direto e respeitoso, quando você se direciona à pessoa com muito respeito. É você viver na verdade. As pessoas, eu posso dizer porque elas falam isso, elas retratam o tempo todo assim. Já ouvi pessoas dizer assim, de mim, para outros. Olha, fala com a pastora Kelly, porque ela fala mesmo. O que ela precisa falar, na verdade, ela vai te corrigir, ela não vai passar a mão na tua cabeça. E eu não passo mesmo. Porque eu preciso falar da verdade. Eu preciso entregar a verdade da palavra. Eu não posso afagar o ego de ninguém, se ele não estiver caminhando na verdade da palavra. Eu preciso exortar, corrigir em nome de Jesus, para que a pessoa não se descaminhe, para que ela não viva uma vida de destruição. Então, quando uma pessoa nova vem passar por mentoria, uma das primeiras coisas que eu falo é isso. Eu gostaria que você entendesse que tudo aquilo que você ouvir é na verdade. E se eu precisar te corrigir, assim eu farei em nome de Jesus, porque eu vou mostrar na palavra que é verdade aquilo que é preciso ser feito e corrigido enquanto há tempo. Lembra? Hoje é o presente. Hoje nós precisamos viver de forma que hoje a nossa salvação esteja garantida. Amanhã é outro dia. É hoje que a minha salvação tem que estar garantida. Então, um relacionamento saudável, ele sempre vai ser aberto, porque existe verdade. Ele vai ser direto, porque existe verdade. E ele vai ser respeitoso, porque existe verdade. O que é verdade, meus irmãos?
A verdade é a presença de Jesus, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que leva ao caminho. Qual é o caminho? Ao Pai, que nos dá a vida. Nunca se esqueçam disso. A verdade, ela cresce melhor em nós quando nós nos relacionamos com as pessoas. Amém? Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aqui o apóstolo João, ele encerra com paz, amizade e comunhão pessoal. Então, mesmo cartas, cartas firmes terminam em unidade. Paz, amizade e comunhão pessoal. Então a paz, ela sempre vai ser marcada por uma liderança espiritual saudável. Quando uma liderança espiritual é saudável, existe paz entre as ovelhas, existe paz entre os membros da igreja, existe uma alegria contínua e verdadeira, existe respeito, existe um amor, aonde não tem competição e divisão, e sim união e força, para que um fortaleça o outro sempre, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. A palavra de hoje, o alimento que nós recebemos do Espírito Santo de Deus nessa hora desse dia, traz para nós que viver na verdade é mais importante do que falar da verdade. Viver na verdade é o maior exemplo que nós podemos levar na vida da outra pessoa. E a hospitalidade que nós vimos é parceria com o reino. Seja hospitaleiro com aquele que precisa, acolha quem precisa. Ajude no que você puder. Ajude as missões. Ajude os missionários. Sabe aquele jovem evangelista que está cheio do Espírito Santo? Gostaria de estar ali no meio daquele povo simples, levando a palavra em uma comunidade simples, em uma favela, mas não tem recursos. Ajuda ele. Se você pode, ajuda. Fala para ele, no que eu posso te ajudar? Em que eu conseguiria contribuir para que você chegue nesse lugar? Para que você chegue nessa comunidade? Aonde eu posso te ajudar? Você precisa de condução para chegar nesse lugar? Você precisa de Bíblias para distribuir, para evangelizar? O que você precisa? Contribua naquilo que você pode. E se você não pode, você tem pessoas ao seu lado. Você tem amigos, você tem família. Peça. É para o reino. Peça. Você vai ver que quando Deus está na obra, Deus usa pessoas para ajudar os missionários. Não se limite a ajudar só através de você. Busque ajuda em todos à sua volta. Olha, está tendo um projeto de missão, de levar o evangelho para aquela comunidade. Você gostaria de ajudar? Nós estamos precisando, não sei, de Bíblia. Você pode ajudar com uma Bíblia? Obrigada, Jesus. Eu entendi. Não se limite só a você a ajudar o próximo. Obrigada, Espírito Santo. Busquem nas pessoas, despertem nas pessoas o desejo de ajudar e estender a mão. Sabia que existem muitas pessoas que gostariam de ajudar, mas não ajudam porque não sabem aonde ajudar, de verdade. Ou porque a correria do dia consome o sentimento de ajudar. Mas ali chega você e pede ajuda. E pode ser em qualquer lugar. Em uma loja de roupa que você é cliente. No salão onde você vai se cuidar. Entende? Em qualquer lugar. Nós podemos pedir ajuda das pessoas para que o reino continue sendo levado em avanço em qualquer lugar. Coloca nas suas redes sociais. Estou arrecadando Bíblias para distribuir ao povo, para que o povo também se alimente da palavra de Deus.
eu tenho certeza que muitas pessoas vão te procurar. Outras vão dizer, olha, eu não posso comprar, mas eu posso te enviar um valor e você comprar. Essa é a obra de Deus. Apoiar a missão é participar da missão, então apoie. Se você não é um missionário, apoie se você pode. Lembra que nós vimos sobre o orgulho espiritual? O orgulho espiritual, ele destrói comunidades. O orgulho espiritual, ele destrói a vida das pessoas. Repreenda todo orgulho espiritual da tua vida, em nome de Jesus. Nós vimos que quando uma liderança usa da sua autoridade de líder de maneira errada, sem caráter, vira um abuso espiritual. E isso não é certo, isso é incoerente ao Evangelho, à verdade da palavra. Um exemplo correto, sempre, meus irmãos, deve ser imitado com exemplos de Cristo e não ao contrário dele. O lugar é de Jesus, o centro é de Jesus e não do homem. Então, nós devemos imitar a Cristo em tudo, diante de tudo sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajude na obra, ajude na missão. Não fique só recebendo, não. Coloque a sua fé em prática. Coloque a sua fé na prática. Deixa o amor te usar. Deixa o amor de Deus transbordar em você. Amém? Em nome de Jesus. Esse capítulo, ele nos traz um direcionamento e uma pergunta, né? Uma reflexão. Com quem eu me pareço? Com Gaio ou com Diótrefes? Com quem eu estou me parecendo hoje? O que as minhas atitudes têm representado? Qual caminho eu tenho seguido? Porque Gaio vive em verdade com amor. Gaio vive uma vida de verdade com amor. Diótrefes usa a verdade para controlar. É um líder controlador que quer segurar tudo e quer a glória para ele, os aplausos para ele. Diótrefes quer tomar o lugar de Cristo aqui, uma liderança errada, corrompida, que quer controle sobre a vida das pessoas, não deixa as pessoas buscarem crescimento. É muito claro aqui o versículo 10 que traz para nós. É muito claro. Ele expulsa as pessoas da igreja, as pessoas que confrontam com aquilo que ele quer aplicar e não concordam, ele expulsa. Então, com quem nós estamos parecendo? Ou nós estamos como Demétrio, que caminha com integridade, silenciosa? O apóstolo João, ele nos lembra que na igreja o que valida alguém não é o cargo que a pessoa ocupa, mas o caráter que ela manifesta. Essa é a essência do Evangelho em um líder. Não é o cargo, é o caráter. É o caráter que a pessoa deixa transbordar. Em todo o tempo. Tá chorando, louve. Tá doendo, louve. Tá sofrendo, louve. Tá contente, louve. É manter o mesmo caráter. Viver na verdade, que é única. Viver em Jesus, com Jesus, e não abrir mão disso para nada. Se você decidir viver dessa forma, você será o mesmo sempre. Você não permite que o seu caráter seja corrompido. Amém.
Em nome de Jesus. Não permita que o seu caráter seja corrompido. Não queira roubar a glória de Deus. Faça tudo com amor. Faça tudo de maneira com excelência. Com excelência total. Amém? Em nome de Jesus. Recebam o amor de Deus. Recebam o amor de Cristo sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Sintam a presença do Espírito Santo de Deus a te trazer a única verdade, a presença de Jesus. Jesus é a única verdade da nossa vida. Caminhando com Ele, nós estamos indo em direção ao Pai para receber a vida eterna na glória, que é para isso que nós estamos vivendo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa hora. Nós te agradecemos, meu Deus, porque a tua presença é sentida sobre cada um de nós nesse ministério. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor transborda amor em nós, nos traz na mente a certeza daquilo que nós queremos viver e nos mostra também aquilo que nós não queremos mais viver. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Nós não podemos viver sem a tua presença. Pai, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, recursos suficientes para que nós possamos auxiliar as pessoas que fazem a missão do teu reino. Se somos nós, Senhor, a fazer a missão, sustenta-nos, traga pessoas a sustentar a obra do reino do Senhor através da nossa vida, em nome de Jesus. Toca nos corações generosos, toca nos corações que são cheios de bondade e amor, cheios de prontidão. Toca nos seus filhos, Senhor Deus, que são cheios de prontidão a servir o reino, a ajudar na tua obra. Em nome de Jesus, Pai, que seja completa a tua obra sobre a vida de cada um de nós, sobre a obra da tua igreja, em nome de Jesus. Abençoe as nossas mãos. Abençoa, meu Deus, o trabalho das nossas mãos, para que através das bênçãos que o Senhor nos traz do nosso trabalho, nós possamos auxiliar, ajudar, edificar, financiar, Senhor Deus, as obras do teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Senhor Deus. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais. Que a sua vontade seja feita soberanamente sobre a nossa vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de majestade. O Senhor é o Deus pleno. Dai-nos, Senhor Deus. Dai-nos, Senhor Deus, a tua presença cada dia mais. Que possamos viver na tua plenitude todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e declaramos, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, uma nova armadura de Efésios 6 agora. Uma armadura alinhada, bem ajustada, para que nenhuma fresta fique aberta, em nome de Jesus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha a nos moldar, assim como um oleiro molda o vaso de barro. Molda-nos, Senhor, para que cada dia mais nós estejamos vivendo, Pai, mais profundo, de maneira profunda, no conhecimento da Tua Palavra.
que nós possamos experimentar e viver da Tua presença de maneira sobrenatural. É isso que nós oramos e te pedimos nessa hora, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Não há outro como o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Não podemos viver sem a Tua presença. Nós te amamos, Jesus. Que o Teu Espírito nos conduza em tudo aquilo que nós precisamos. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Ah, que presença maravilhosa. Que xeremandarabás. Obrigada, Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Fortalecidos na presença de Deus. O jejum nos deixa mais sensível. É natural. Essa é a vida que nós devemos viver e desejar. É vivermos de uma vida jejuada. Sempre estarmos buscando a presença. Estarmos sensíveis à voz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bom final de semana para você. Um final de semana abençoado. Que você venha experimentar do amor e da bondade de Deus de uma maneira diferente nesse dia de hoje. Hoje nós vamos novamente orar, né, com o propósito do jejum de Esther. É uma oração clamando a Deus para que nos sustente, nos mantenha firmes no jejum, para que a gente não quebre o jejum. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu vou passar o horário certinho lá no grupo, tá bom? Se tudo der certo, faremos no mesmo horário das 15 horas, tá bom? Eu vou para a empresa agora e vou ver como vai ser. Mas tudo dando certo, vai ser às 15 horas de novo, tá bom? Em nome de Jesus. E continuem colocando os pedidos de oração lá no grupo, que eu vou avisar antes que nós vamos estar orando dentro daqueles propósitos que estão lá. Em nome de Jesus. Recebam o meu abraço. Fiquem na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem debaixo dessa bênção. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até segunda-feira. Para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus.